Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, que a paz do Senhor esteja com vocês, em nome de Jesus. Estamos iniciando então, meus irmãos, mais um capítulo, mais um vídeo sobre o nosso estudo do Apocalipse. Estamos chegando no final já do Apocalipse. Hoje, no vídeo de hoje, que é o de número 44 do estudo do Apocalipse, vamos tratar sobre a destruição da Babilônia. Então, lá no capítulo 18 de Apocalipse, do versículo 1 até o versículo 24, o capítulo inteiro, capítulo 18. Então, vamos ao que diz no texto, meus irmãos. Diz assim: Depois disso, vi outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada pelo seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. À custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Então, ouvi outra voz dos céus, que dizia: Saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez, misturem para ela uma porção dupla no seu próprio cálice. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava: Estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão: morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: Ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa! Em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Há artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens, e corpos e almas de seres humanos. Então dirão: Foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam. Todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram. Nunca mais serão recuperados. Os negociantes dessas coisas que enriqueceram à custa dela ficarão de longe, amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão, gritando: Ai, a grande cidade, vestida de linho fino, de roupas de púrpura e vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas 1 hora, tamanha riqueza foi arruinada. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios, e todos os que ganham a vida no mar, ficarão de longe. Ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão: Que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade?
lançarão pó sobre a cabeça, e lamentando-se e chorando gritarão: ai, a grande cidade! Graças à sua riqueza, nela prosperaram todos os que tinham navios no mar. Em apenas 1 hora, ela ficou em ruínas. Celebrem o que se deu com ela, ó céus! Celebrem, ó santos, apóstolos e profetas! Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. Então, um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou-a ao mar e disse: com igual violência será lançada por terra a grande cidade de Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som dos arpistas, dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trombeta. Nunca mais se achará dentro de seus muros artífice algum, de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras de moinho. Nunca mais brilhará dentro de seus muros a luz da candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Nela foi encontrado sangue de profetas e santos e de todos os que foram assassinados na terra. No capítulo 17, irmãos, nós vimos que o aspecto religioso do império anticristão, a mãe das prostitutas, que é ao mesmo tempo também a grande cidade, é destruído pelos 10 reis e pela besta. Vimos isso lá no capítulo 17. Aqui no capítulo 18, a grande Babilônia, ou seja, o império anticristão, em sua grandeza política e econômica, é julgada pelo próprio Deus. É isso que fala ali no versículo 8, que diz assim: por isso, num só dia as suas pragas a alcançarão, morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Como consequência, neste capítulo, a imagem da prostituta Babilônia, o sistema religioso do império anticristão desaparece. A prostituta, a equivalente da mulher celestial Israel, e a cidade da Babilônia, a equivalente da Jerusalém celestial, estão destruídas. Quando lemos no versículo 10, assim: amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: ai, a grande cidade! Babilônia, cidade poderosa, em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Surge aqui a questão de saber se realmente devemos pensar em uma reconstrução da Babilônia. E se esta cidade será então a capital do mundo? Existem comentaristas que pensam assim. Outros dizem que a Babilônia significa a cidade de Roma, pois trata-se do Império Romano anticristão. Não podemos concordar com nenhuma nem outra versão, porque como a prostituta do capítulo 17 representa o sistema religioso apóstata do Império anticristão, a grande cidade da Babilônia, do capítulo 18, representa o sistema político e econômico. Podemos ver claramente que a grande cidade da Babilônia, citada aqui, representa todo o Império anticristão.
com a sua infraestrutura tecnológica e é dirigida para o serviço do falso Deus, ou seja, do falso Cristo, que é o anticristo. Bem, mas voltando ao texto da narrativa de João, ele escreve ainda: depois disso vi outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade e a terra foi iluminada pelo seu esplendor. No versículo 1. Quem é este anjo, meu irmão? Trata-se do Senhor Jesus, glorificado em sua volta. Os sinais de que se trata dele são inconfundíveis. Ele descia do céu, tinha grande autoridade, pois está escrito que lhe foi dada toda a autoridade, e a terra foi iluminada pelo seu esplendor. Esse anjo só pode ser o Senhor Jesus Cristo, pois a glória do Senhor iluminará a terra. Está escrito. Esse segundo juízo sobre a Babilônia, irmãos, o primeiro foi no capítulo 17. Esse segundo juízo sobre a Babilônia virá, portanto, diretamente de Deus, através de Jesus Cristo. E ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Aqui anuncia-se mais uma vez, em alta voz, agora pela boca do Senhor, a queda, ou seja, a destruição da Babilônia, que se realizará através de uma catástrofe inimaginável, através de um incêndio mundial. Como diz o anjo, o Senhor, a Babilônia mundial é habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. E isso já desde os acontecimentos lá do capítulo 12 do Apocalipse. Porque lá a gente lê assim, no capítulo 12: houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Capítulo 12, versículo 7. Então acontece algo inédito. O grande dragão foi lançado fora. Ele e a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, ele e seus anjos foram lançados à terra. Do capítulo 12, versículo 9. Isso, meus irmãos, acontecerá no período do arrebatamento. Do arrebatamento fala-se, então, no versículo 12 do mesmo capítulo. Capítulo 12, versículo 12. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando acontecer o arrebatamento, a igreja de Jesus subirá. Porém, ao mesmo tempo, os poderes do diabo, os poderes das trevas, serão atirados para a terra. Então a terra estará
literalmente endemoninhada. Na mesma época, também será aberto o poço do abismo, porque está escrito assim: o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. À estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra. Demônios em forma de gafanhotos que vieram sobre a terra. Capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 3. Assim, meus irmãos, toda a terra, toda a Babilônia mundial será uma morada de demônios, espíritos imundos e aves impuras. Nesse mesmo tempo, não será mais possível testemunhar de Jesus impunemente. Vale lembrar também que o Senhor já havia falado a Daniel que este será um tempo como não tem havido nem jamais haverá. E os resultados do fato de que todo o inferno com seus habitantes ocuparão a terra são inimagináveis. Pois, por se apossarem dos homens, esses poderes governarão a terra. Assim, meus irmãos, toda a terra estará coberta dos poderes demoníacos. A humanidade já percebe atualmente o que está por vir e deve se imaginar que essa hora de aniquilamento, quando tiver que vir, é um ponto fixo na consciência do ser humano. Algo como um objetivo das suas vidas. Isso se imagina, para a qual tudo se dirige, mas não é nada disso. Porque nada no mundo foi ignorado tão decidida e meticulosamente e continuamente é ignorada como pensar no fim, no seu fim. Até hoje, isso não penetrou realmente na consciência dos homens. Pois se o homem pensasse que um dia iria chegar o fim, há muito tempo já teríamos tido um despertamento mundial. Essa ignorância é fruto de um esforço muito grande. Se considerarmos quantas vezes e de que maneira minuciosa os homens foram lembrados pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo a respeito dessa hora. E isso com uma clareza que não deixa nada a desejar. É como se tivessem tentado esclarecer esses fatos para dar propósito, sentido e direção às suas vidas, conduzindo os homens até Jesus Cristo. Se o fato de que a terra será aniquilada fosse a base em que as pessoas edificassem sua vida, muitas coisas seriam bem diferentes. No entanto, que a terra terá um fim foi algo que foi reprimido até hoje na consciência das pessoas.
e estamos mais longe do que nunca de um despertamento mundial. Os homens não aceitaram a verdade como verdadeira e, com isso, ludibriaram-se, se enganaram na questão essencial da sua existência. Isto é, quanto ao entendimento de que a vida aqui na Terra nada mais é do que avançar para o momento em que tivermos que comparecer diante de Deus. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém.